Saudações! Bem, no vídeo anterior de Shadowverse, nós vimos um pouco sobre a anatomia das cartas de Shadowverse, o que cada coisa significa ali numa carta, mas eu falei bastante sobre jogar ela, o custo, play point, né? Então, nesse vídeo a gente vai ver um pouco sobre um playmatch de Shadowverse, como uma arena normal de Shadowverse parece, mas com ênfase nos play points, como o sistema de play points funciona, né? Então, sem mais delongas, vamos lá. Pois bem, novamente, isso daqui é do site oficial de Shadowverse. Ele tem alguns pontos ali, mas dessa vez a gente não vai ter o texto em inglês explicando do lado. Eu mesmo posso explicar aqui tranquilo, né? Onde está o número 1 ali é onde vai o seu líder. A carta de líder, diferente de One Piece, por exemplo, ou em Wicross com as Lyrigs, o líder em Shadowverse ele não ataca, ele não recebe dano. É uma carta quase estética apenas. Ela é obrigatória pelas regras do jogo a ter, você tem que ter uma carta de líder para poder jogar. Isso é o que leva no Shadowverse, no TCG Player nos Estados Unidos, tem vezes que a carta de líder é mais ou menos o preço do Starter Deck, porque o pessoal compra um monte de box, só que aí eles não conseguem a carta de líder, que é bem rara de vir nos Booster Packs, e aí ele acaba tendo que comprar do deck, né? Detalhe, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre o Sidekick App do Shadowverse Evolve, tem um aplicativo no celular que você consegue escanear essas cartas. As cartas de líder em Shadowverse Evolve, elas não são só papel, elas têm algum chip dentro que você escaneia pelo celular. O celular precisa ter NFC, que é o Near Field Communication, essa feature. O iPhone, desde o 11 mais ou menos, desde o 11 talvez, desde o 11 mais ou menos já deve ter essa função. Mas celular Android não são todos que tem, geralmente são aqueles mais high-end, né? O celular que você vai pagar uns 5 mil mais ou menos que vai ter isso. Se o seu celular você consegue passar como cartão de crédito, fazer você usa o celular como se fosse cartão de crédito, então muito provavelmente ele já tem essa função, então você consegue usar essa função para o Shadowverse também. Se você não consegue, tem a função de só clicar ali e escolher a classe normal. Mas qual é o detalhe, qual é a parte divertida de você escanear o Leader Card no seu celular, no Sidekick App? É que se você pegar o Leader do Starter Deck e escanear ele no seu celular, o que é possível, você tem 3 ações, mais ou menos, que os emotes, assim, tipo, no meio da partida tem umas falas que a personagem pode fazer, né? Você clica num botão de emote ali, e aí ela pode falar, boa jogada! Ou se não, eu deveria ter pensado melhor nesse turno. Tem algumas falas, assim, né? Que é uma fala positiva, uma fala neutra e uma fala meio triste, né? Vamos falar mais ou menos assim. Mais ou menos assim que funciona. Só que, vamos dizer, no deck do Forest Craft, a líder é a Arissa no Starter Deck, né? Tem a Arissa no Starter Deck e você consegue escanear e tal. Se você não usar ela, você usar só a classe, clicar pra ir só normal lá, sem a classe, é mais ou menos a mesma coisa que vai vir do card do Starter Deck, né? Só que se você tirar essa mesma líder no Booster Pack, ela vem diferente. A carta, ela é brilhante, tipo, o emblema da classe, com o nome dela vem dourado, o fundo da carta é meio holográfica, né? E aí quando você escaneia essa carta, é o mesmo personagem, o mesmo líder, você escaneia ela no aplicativo, aí ela vai ter mais umas 2 falas extras, né? Então isso são para os líderes básicos, os líderes básicos de cada classe. Só que no Booster Pack tem alguns líderes que vêm exclusivos ali, que você não consegue no Starter Deck, que também são bem raros, né, de vir. E aí eles têm todos os emotes deles lá, toda a diferença. Vou fazer um vídeo depois explicando sobre os líderes. Que nessa coisa que o pessoal fala, eu jogo com tal líder, e líder e classe são diferentes em Shadowverse, né? Só tem 6 classes, e dessas 6 classes, cada classe deve ter uns 10 líderes, mais ou menos, né? E o que muda só no líder realmente é esses emotezinhos que você pode soltar no meio da partida e tal. Mas não muda coisa pra gameplay. Assim, como eu falei no caso de One Piece, o card líder em One Piece, ele define a sua vida, define o poder, cada líder tem um poder de ataque, uma habilidade. Em Shadowverse é mais estética mesmo. Você tem ali, ele define a classe e é isso, mas é importante pra jogar mesmo assim, né?
No item 2 ali, nós temos o deck, onde fica o deck. Não precisa muita explicação sobre isso, né? O item 3, ele tem ali Evolved, e isso é onde fica o seu Evolved Deck, e eu vou explicar isso no vídeo seguinte, sobre Followers, né? Não vou isso mais sobre delongas aqui, mas eu vou explicar isso depois, não se preocupe. O item 4 é o Cemitério, que, como você já deve assumir, é a sua pilha de descarte, é pra onde vão as cartas que você já usou, né? O 5 é o Field, a arena, e no 5 ali no Field, você pode ter até 5 followers ou amuletos. Você pode ter 5. Isso é bem similar ao jogo digital, né? Você pode ter 3 followers e 2 amuletos. Você escolhe o espaço ali. O que é novo pro jogo físico é o item 6 ali, que é a EX Area. A EX Area, como é que eu vou explicar? Ela é como se fosse uma mão. É como se fosse uma segunda mão, só que visível pro seu oponente. Faz sentido? Isso. Por exemplo, tem alguns efeitos, como eu falei sobre a área no outro vídeo, que ela vai invocar 9 Fairy Tokens. Então você joga a área ali no field, ela invoca 9 Fairy Tokens. Se não tem espaço no field, você pode usar a EX Area, vai estar explicando lá, né? O que é isso? Então ela, vamos dizer que tá tudo vazio, tá desse jeito, mas você invocou ela invoca 9, ela vai invocar 4 no field, então vai ser ela e mais 4, e elas têm rush, então tá todo mundo pronto pra atacar, e as outras 5 vão na EX Area, então você vai ter 5 ali atrás na EX Area. Ah, tá, então você tem 4 ali, 5 ali, ok. E aí, o que acontece? Essas outras que estão na EX Area, elas não podem atacar, elas não podem bloquear, e pra você usar elas, você tem que ter espaço no seu field e pagar o custo delas pra invocar elas. O custo delas é 1, não se preocupe, né? É 1 ou é 0, eu não lembro. Mas elas... você tem que pagar o custo delas, esse é o detalhe pra elas entrarem. Então é uma segunda mão, porque essas cartas que estão na EX Area, elas não são afetadas por nenhum efeito que afeta o field ou todas as criaturas, não são afetadas por nada disso. E para elas entrarem em jogo de verdade, você tem que pagar o custo para elas entrarem. Então por isso que parece como se fosse uma segunda mão, né? Só que a diferença é que elas estão ali, né, na arena. Isso geralmente acontece com tokens. Tem muita coisa de token que joga ali para EX Area, mas não é exclusivamente para isso. Tem algumas cartas que tem efeito, como em vez da carta sair da arena, ela vai pra EX Area e aí depois consegue invocar essa carta de novo. Ou tem algumas outras interações com EX Area, só que não é tão comum. Acho que você não vai ver isso em Fairyland Token. Talvez em Ravencraft. Acho que em Ravencraft você vai ver isso, além de ser token, né? Mas bem, 7 é o Banish. É bem raro você usar essa arena, a não ser que esteja usando o Abysscraft, mas são as cartas que são removidas do jogo. Elas não estão nem no seu cemitério, nem no seu deck, nem em nenhum lugar. Aí você pode pensar, tá, mas peraí, se a carta ela saiu do uso dela, ela entrou na arena, ela saiu da arena, ela ir pro cemitério e ela ir pra uma área de banimento, qual é a diferença? Porque das duas maneiras eu não posso acessar. Aí que está. Porque em Shadowverse tem mecânicas que se aproveitam da quantidade de cartas no cemitério. Então se você baniu uma carta ao invés dela ir pro cemitério, isso vai por trás por meio de uma keyword também, né? Bane. Você reduziu aquele recurso do cara. O cara não vai ter acesso àquela coisa do cemitério. Tem efeitos que jogam criaturas do cemitério pro jogo, né? Pro field. Então, o banimento tem um uso pra limitar essas estratégias, mas realmente não é tão comum ver isso, não, né? Não apenas Shadowverse, mas em outros jogos. Em outros jogos também tem essa área, no Icaros. O Icaros, por exemplo, depois que você usa uma Piece, que é tipo um seu ultimate no Icaros, elas vão direto para essa área de banimento. Só que a maioria das pessoas não fazem isso, elas colocam no Lyric Trash ou algum outro lugar. Mas não faz tanta diferença na prática, porque a gente não tem efeitos que contam coisas do Lyric Trash ou coisa assim. Não tanta coisa que a gente tem assim, né? Mas por regra mesmo, elas vão diretamente pro banimento, né?
E agora, finalmente, depois de quase 10 minutos, os playpoints. Como você pode ver ali, tem 10 números no canto direito do playmat, né? E eles vão de 0 a 10. Tem a linha azul e tem a linha verde ali, e o 8 e o 9 estão indicando isso, né? E são playpoints. A maneira que playpoints funcionam em Shadowverse Evolve é idêntica a como playpoints funciona no Shadowverse digital e idêntico a como esses pontos também funcionam no Hearthstone, que é outro jogo digital se você já jogou. Você começa com um ponto e quando vai começar o seu turno, tem uma etapa que é bem no começo do turno que aumenta o seu playpoint por 1, você ganha mais um playpoint e restaura todos os seus playpoints. Entre o azul e verde, eu lembro bem, o azul é o máximo e o verde é o que você tá usando. É alguma coisa, ou é invertido. Mas também não tem problema você usar invertido. Se você quer uma cor ou outra, você usar invertido. Mas as duas linhas ali, o ponto é realmente que um vai estar sempre marcado no seu máximo de playpoints naquele momento, naquele turno, e o outro vai ser quantos playpoints você tem extra. Você usa playpoints e invoca. Por exemplo, a área, pelo que eu lembro, o custo dela era 6, né? Então, você precisa ter 6 playpoints para invocar ela. Então, você tem 6 playpoints. Vamos dizer que o azul é o seu máximo e o verde é o usado, né? Então, você vai ter um anel, por exemplo, no 6 azul e um anel no 6 verde. Você invocou ela, você move o anel do verde pro 0, por exemplo. Então, o que significa que você tem 6 playpoints, é o seu máximo, seu cap agora, mas disponível você tem 0. Então, uma linha vai ser para o quanto você tem como jogador naquele turno, e o outro vai ser quanto você tem disponível naquele turno, né? E aí você invoca ela e tal. Existem coisas que custam 0 playpoints em Shadowverse Evolve? Sim. Não são muitas, mas existem. Vai estar geralmente em Fairy mesmo, em Forestcraft. Mas a classe que tem custo mais baixo vai ser geralmente Forestcraft, Abysscraft, que é tipo vampiro, né, coisa gótica, e Swordcraft talvez tenha algumas coisas também, que é tipo Royal, né, os de espadinha. Mas as outras 3 classes, eu acho que o Runecraft também deve ter algumas coisas, Witch, né, a classe maga. Já Dragon e Ravencraft como se fosse Priest, né, essas outras duas classes são... O esquema deles é bem pesado. É tipo, sempre é carta de custo maior. Tanto que Dragoncraft tem uma estratégia que é um deck que o pessoal chama que é o Ramp Dragon, que ele tem coisas pra ganhar mais playpoints do que ele deveria. Então, você ganha um playpoint por turno, seu playpoint aumenta em 1 por turno. Só que ele faz algumas coisas pra aumentar mais de 1 por turno, aí você chegar mais rápido a baixar essas coisas mais pesadas. Mas vamos recapitular aqui. Então, em Shadowverse você tem um espaço pro seu deck, você tem um espaço pro seu líder. Eu já falei bastante sobre o líder. Você tem o seu cemitério, você tem o seu field, que tem até o limite de até 5 coisas pra você colocar ali. Você tem a sua EX Area, que tem algumas interações, alguns efeitos que vão colocar coisas ali que funcionam como se fosse uma segunda mão. Isso é uma coisa exclusiva de Shadowverse Evolve, o jogo físico. Você tem o seu Evolve Deck, que eu vou explicar no vídeo seguinte sobre Followers. E você tem a sua área de banimento. Além disso, você tem os seus playpoints, em que uma coluna você vai usar para marcar quantos playpoints você tem como jogador, sendo que no começo do seu turno sempre vai aumentar por 1 aquele valor. E na outra coluna você vai marcar quantos playpoints você tem disponíveis, que é o que você usa para pagar o custo das coisas até chegar em 0. Lembrando que tem algumas coisas que podem ter o custo 0, como eu falei. E um outro detalhe, Shadowverse Evolve, diferente do digital, tem as spells, ela tem algumas spells que são quick, que eu vou falar no vídeo sobre spells, sobre elas, e elas permitem que você jogue coisas no turno do oponente. Então, é normal o cara terminar, ele não usar todos os playpoints no turno dele e terminar o turno com uns 2 ou 3 playpoints disponíveis. E aí você já vê, esse cara pode ter uma spell ali pra counterar alguma coisa que eu vou baixar aqui, né? Então tem esse detalhe também pra ficar atento sobre os playpoints. Bem, mas basicamente é isso. Espero que tenha ficado claro o que são os playpoints e como eles funcionam em Shadowverse Evolve. Se você tem qualquer dúvida sobre isso, coloca aí nos comentários que assim que possível, quando eu ver também, eu já dou uma lida e respondo, tá bom? Basicamente é isso. Vejo vocês depois. Até mais.